Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vê a gente de madrugada, gente. 5 de maio, segunda-feira, 5 de maio, chegou a semana da Mobility Show. Olha aí, gente, chegou a semana da Mobility Show mais Expo Braille, gente. Olha, por isso a gente não vai ter sorteio essa semana, pelo seguinte, como a Mobility Show começa na sexta-feira, dia 9, nós vamos com um boletim até na quarta somente, quarta-feira. Então hoje, amanhã e depois tem boletim. Quinta, sexta, não tem, porque a gente vai estar lá na montagem da feira na quinta-feira, e na sexta-feira nós estaremos lá recebendo vocês na Mobility Show mais Expo Braille. Então a gente tem um boletim essa semana mais curta, só até quarta-feira. Mas olha, anota na sua agenda, porque a gente pode não se ver aqui, mas a gente vai se ver lá na Mobility. Coloca o vídeo, Abner, vamos ver. Só para lembrar todo mundo que tem Mobility sexta, sábado e domingo. Semana mais esperada do ano. Começa a contagem regressiva para o Mobility Show mais Expo Braille 2025. Prepare-se para 3 dias de inclusão, inovação e acessibilidade nos dias 9, 10 e 11 de maio no Expo Transamérica. Expositores de todo o Brasil, novidades em mobilidade, tecnologias assistivas, produtos, serviços e muito mais. E o melhor, transporte gratuito da estação Santo Amaro do metrô direto para o evento. Estacionamento no local e uma estrutura pensada para receber todos com conforto e segurança. Mobility Show mais Expo Braille 2025. Um evento feito para você. Não fique de fora. Compartilhe e venha viver essa experiência única. É isso, gente. Espero todo mundo lá. É de graça, o evento é gratuito. Lá no Expo Transamérica, na Zona Sul de São Paulo. Ali na estação Santo Amaro do metrô, transporte, vai ter trem, ó. Estação de metrô, CPTM de trem também, é tudo no mesmo lugar, vocês descem no mesmo local, e ali vai ter transporte gratuito para levar vocês até a feira e trazer também da feira até a estação de novo, o dia todo, de graça. Vans adaptadas, levando e trazendo do evento para a estação e da estação para o evento. Tudo de graça, gente. Não perca essa oportunidade, você vai ver tudo que existe para você, pessoa com deficiência, seja intelectual, sensorial, múltipla, enfim, física, todas as deficiências vão encontrar soluções para uma qualidade de vida melhor lá dentro da feira, fora carro com isenção de imposto, bônus de fábrica, você vai ter ali também soluções táteis para pessoas cegas, tudo que você precisa, fora as palestras e tal, na quarta-feira. A gente vai trazer aqui um resumão de tudo que vai acontecer na feira, tá? Mas hoje aqui o assunto é outro, a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente vai ter uma entrevista muito importante aqui com as ativistas Sandra Ramalhoso e Márcia Gória e a presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Ariane Queiroz. O que a gente vai estar falando aqui? Sobre o projeto de lei 1584 de 2025, de autoria do Duarte Júnior, do deputado Duarte Júnior, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara. E a gente vai falar sobre o Código Brasileiro de Inclusão, que está dando o que falar, e ainda vai dar muito pano para manga essa conversa, e a gente vai explicar melhor para vocês aqui. Por que o Brasil todo está repudiando esse código? Por que o Brasil todo está fazendo, inclusive, manifestações, que a gente vai mostrar foto daqui a pouco, que aconteceu uma ontem na Avenida Paulista, ontem de manhã, contrária ao Código Brasileiro de Inclusão e a favor da LBI. Já a gente vai ficar sabendo disso. Vamos para o primeiro bloco com Fast Braille e Abridef, já a gente volta. O mercado pediu e ela está de volta. Abridef, Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva. A força política e a tradição da maior instituição representativa do setor das pessoas com deficiência está voltando ainda maior para lutar pelos interesses institucionais, sociais e comerciais do nosso segmento. Abridef. Em breve. Conheça a maior gráfica Braille da América Latina, Fast Braille. Somos a forma mais rápida e inteligente para fazer sua empresa começar a atender de verdade pessoas cegas e com baixa visão. Acesse fastbraille.com.br. Contato@fastbraille.com.br ou pelo telefone 11 9
8995-7033. É isso aí, pessoal. Estamos de volta agora com ela. Sejam bem-vindas, Sandra Ramalhoso, Márcia Gori, Ariane Queiroz. Vocês estão aqui hoje, ó, e a nossa intérprete de Libras também, que está aqui, a Suelen Castro. Gente, ontem aconteceu na Avenida Paulista uma manifestação, a gente vai pedir para colocar as fotos daqui a pouco. Enquanto isso, enquanto o Abner prepara as fotos lá, eu vou me autodescrever e depois eu peço que todas vocês se apresentem e se autodescrevam, por favor. Eu sou Rodrigo Rosso, do Sistema Reação, homem branco de poucos cabelos, usando uma barba grisalha, óculos de lentes transparentes e hastes pretas, uma camiseta polo branca com detalhes em vermelho, e atrás de mim um painel da TV Reação, em acrílico aqui do estúdio da TV Reação em São Paulo. Do meu lado está a Suelen Castro, a nossa intérprete de Libras, ela que é uma moça morena, de cabelos curtos e pretos, usando uma camiseta do Icon, na cor azul escuro, com o logotipo branco no peito. Atrás dela tem um painel branco cheio de logotipinhos do Icon, nas cores azul claro e azul escuro. A Suelen está de óculos de graus transparente e uma gargantilha no pescoço. Sandra Ramalhoso, você, por favor, vamos começar por você, que você está aí no topo da pirâmide aí em cima. Depois vem a Ariane e a Márcia agora. Vamos lá. Bom dia, eu sou uma mulher branca de cabelos grisalhos compridos, na altura dos ombros, todo com óculos de hastes vermelhas, lentes transparentes, e a minha sala tem os quadros ilustres, é isso. Isso aí, obrigado. Ariane, você que é presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, se apresente para a gente, por favor. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo. Eu sou uma mulher branca, com 57 de altura, tenho os cabelos curtos, castanhos claros, olhos castanhos, estou usando brincos coladinhos na orelha e estou vestindo uma camiseta polo cor-de-rosa. Isso aí. Márcia, agora, eu queria que você se descrevesse todas as tatuagens que você tem, por favor. A gente, até meia-noite, a gente conversa. Tá meio difícil. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Márcia Gori. Sou uma mulher branca, de cabelos bem curtinhos, com umas 2 tatuagens só. Não sei o que ele falou do tanto de tatuagem. Brincadeira, um monte de tatuagem, vestido estampado com fundo verde escuro, e uso óculos de aro preto, né? E lentes transparentes. É isso aí. Gente, vamos começar falando do nosso famigerado PL 1584. Eu queria que o Abner colocasse nas imagens agora, as imagens das fotos que a gente fez ontem na Avenida Paulista, lá da manifestação que aconteceu ontem. Foi muito bacana. Lá ali no vão livre do MASP, reuniram-se ali várias pessoas com deficiência. A gente realmente sempre esperava mais, mas é aquilo, não é fácil da pessoa com deficiência sair da sua casa num domingo de manhã, contando às vezes com o transporte público ou com o transporte do SP Trans, através do Atende, que às vezes atende, às vezes não atende. Enfim, é final de semana e é complicado para todo mundo. Vai passando as fotos, Abner, tem mais aí. Mas até que tinha bastante gente lá, foi uma manifestação bem bacana, muito bem organizada, isso tem que deixar bem claro aqui, que foi muito bem organizada, e esse pessoal todo saíram, todas as pessoas que estiveram lá, saíram para caminhar na Avenida Paulista. Foi uma caminhada de protesto, foi até o final da Avenida Paulista, ali pro lado no sentido da Consolação. Tinha carro de som, tinha lanchinho para o pessoal, estava muito bem organizado, e acho que é aquilo. O barulho só não é maior porque a imprensa não ajuda a divulgar, né, gente? Eu queria que vocês falassem para a gente sobre esse manifesto em defesa da Lei Brasileira de Inclusão contra os riscos, né, do PL 1584, de autoria lá do Duarte Júnior, lá da Câmara Federal. Começar aqui com a Ariane. Ariane, por favor, você, até o Conselho Estadual emitiu uma nota de protesto oficial. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais os riscos que a gente corre, explicasse um pouquinho melhor o que é esse PL, para quem ainda não sabe, e os riscos que a gente está correndo. Então, nós tivemos a nossa reunião ordinária no dia 29,
né? E, na última terça-feira, e ficou, a princípio, o Conselho tinha feito um convite para o deputado estar conosco nessa reunião para que ele explanasse sobre o PL, sobre a proposta que é dele, né? Mas, infelizmente, ele não pôde estar. Ele tinha justamente decidido uma reunião também lá em Brasília, na Câmara, que é a sessão da Câmara, ele não como estar ausente. Apresentamos uma segunda data para ele também, que seria agora dia 30 de maio. Infelizmente, ele também tem um compromisso e também não ia poder. Então, assim, aí, durante a reunião, eu fiz o convite para a doutora Renata Tibiriçá fazer uma explanação sobre o PL, e foi muito interessante. No final, a gente deliberou para que, por votação do pleno, para que a gente fizesse uma carta aberta, né, à população, de total nos funcionando enquanto Conselho Estadual contra esse PL, que, ao meu ver, é um PL que terá mais, se passar, que eu acredito que não vá, que nós teremos muito mais retrocessos do que avanços, né? Porque quando você faz uma consolidação de leis, como uma consolidação de leis é uma coisa, agora, uma mudança nas redações de leis antigas é outra, porque num texto, se você muda uma vírgula ou uma palavra, você muda todo o contexto. Eu entendo que, desde a convenção para cá, os juristas, os políticos, todo mundo sabe que o termo correto é pessoa com deficiência. Então, se lá no passado, antes da Convenção de Nova York, surgiram várias nomenclaturas, como pessoas portadoras de deficiência, pessoas defeituosas, enfim, todos esses termos pejorativos que não falam sobre a nossa pessoa, né? Porque antes de qualquer coisa nós somos pessoas e não uma nomenclatura. Então, assim, o que ficou no passado. Da convenção para frente, a pessoa com deficiência, ponto. Então, eu não vejo necessidade de estar sendo revogada leis que vão mexer diretamente com os nossos direitos, que é a LBI, que é a Lei da Empregabilidade, a 8.213, entendeu? Que é a 10.098, que é da acessibilidade. Então, assim, quando você monta um projeto de lei, quando ele apresenta um projeto de lei e vai passar pelas comissões, todas as comissões têm direito de acrescentar ou tirar alguma coisa. Então, o projeto que ele apresentou não será esse projeto, entendeu? Então, vai saber que monstro vai sair lá no final, né? Vamos começar a mexer em tudo, né, Ariane? Você vai abrir uma caixa onde todo mundo vai querer botar a mão, até porque eles têm que justificar, né, a participação deles em alguma coisa, né, para justificar seu alto salário e tal. Então todo mundo vai querer mexer, vai querer botar o bedelho, e pelo que eu entendi, o que acontece com esse código? Ao invés de ele vai juntar, a ideia dele, pelo menos é o que ele tinha me passado, é que ele iria juntar todas as leis já existentes num código, né, nesse Código Brasileiro de Inclusão. Só que isso dá, como a Ariane explicou, dá todo o direito aí de abrir tudo e começar a mexer tudo de novo. Então, todo mundo que participar desse PL vai querer dar um pitaco, senão o cara não vai estar participando ali só para falar, não, tudo bem, então junta tudo. Não, aí você vai abrir de novo a LBI, abrir discussões outra vez, a lei de empregabilidade, abrir discussões outra vez. Ou seja, esse troço, você vai pegar um novelo que está ali fechadinho e desenrolar ele inteiro. E o espaço de tempo que ele quer fazer isso. A LBI levou 10 anos para ser construída. A intenção dele, eu participei de uma reunião online no dia 15 de abril, da qual ele disse que a intenção votar isso dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Isso, para nós, do meu ponto de vista do Conselho Estadual, posso falar isso com segurança porque a gente discutiu isso na plenária do Conselho, isso para nós é um retrocesso,
é retirar direitos, entendeu? Eu não entendo como tem pessoas com deficiência que defendem essa pauta, que está defendendo esse PL, entendeu? Isso me assusta muito. Sabe? É isso que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar isso até para vocês, para a Márcia, para a Sandra também. Tem gente que apoia isso? Porque está parecendo que é uma unanimidade, né? Que o Brasil inteiro está contra esse PL aí. Mas a Ariane falou uma coisa agora que me deixou até assustado. Tem gente a favor? Não, tem um pequeno grupo, sim. Pequeno grupo. Um grupo muito pequeno que está apoiando. Entendeu? Mas será que é por questões partidárias? Porque ele é do PSB, né? E será que é o pessoal do PSB Inclusão, enfim? Olha, eu conheço algumas pessoas que estão apoiando, sim, tem base legal dentro do partido, entendeu? Então, isso daí é muito complicado, né? Esse nicho de pessoas, esse pequeno grupo aí, não pode estar falando pela unanimidade, né? E uma coisa também que o deputado está se respaldando foi numa proposta que teve na Conferência Nacional, que era a unificação, a junção, a consolidação dessas leis. Mas a pessoa que fez essa proposta, ela não fez com essa intenção, ela fez visando a facilitação da pesquisa Sim. das leis. Entendeu? Foi o que eu entendi no início, que era para ser isso, né? Era para ser uma consolidação para facilitar, e não isso tudo que tomou esse corpo todo aí, né? Então, mas dentro do PL, tem momentos que ele fala em consolidação, até o capítulo 50 é até bacaninha. Depois do 51 para frente é que começa os problemas, entendeu? Porque daí começa a revogação das leis. Nossa, é muita lei. Então, que ele pretende revogar para ser recriada. Então, isso Nossa. Que assusta. Porque vamos lembrar muito bem que no final do governo passado, do governo federal passado, nós sofremos sérias ameaças em relação à lei de cotas, né? Tivemos 2 projetos arquivados, graças a Deus, mas estão arquivados, podem ser ressuscitados, entendeu? Sobre a questão da empregabilidade, ao invés de contratar pessoas com deficiência, contratar mães e pais de crianças com deficiência. Aí onde vai ficar o nosso protagonismo? Os nossos direitos, entendeu? Então, eu acho assim, deve-se criar um outro projeto, nesse caso, para esse nicho de pais, para a empregabilidade, mas não mexer num direito que é nosso, né? Desde 1991. Então, veja, é ilógico. Mexer com a lei da acessibilidade, nós ainda nem conseguimos, a lei 10.098, ela nem é aplicada na sua totalidade, a própria LBI não é regulamentada na sua totalidade. Um monte de coisa. Para que gastar um dinheiro público, né, no qual poderia se gastar energia e dinheiro na implementação da LBI? Exatamente, na regulamentação do que falta. Não dá para entender. Então, assim, Sandra, desculpa, continua, completa, por favor. Não, então, assim, ele, numa conversa que eu tive com ele, quando numa das justificativas da chefe de gabinete, que ele não viria para a nossa reunião mensal, depois eu acabei até conversando com ele pelo WhatsApp, ele me ligou e tal, e ele falou que esse projeto não está finalizado, que as coisas não vão ficar assim, que dia 6, no caso amanhã, vai ter a primeira audiência pública para a discussão desse PL lá em Brasília, e que as coisas vão mudar, que não vai mexer em LBI, que não vai acontecer nada disso. Mas, enfim, né, a gente não tem, não dá para... Seguro morreu de velho, né? Seguro morreu de velho, tem que... Então é isso aí, que assim, a minha visão enquanto pessoa e a minha visão enquanto presidente do Conselho com a anuência do Pleno, bem claro isso. Não estou falando por mim apenas, estou falando pelo Conselho Estadual.
Sandra Ramalhoso, o nosso querido Duarte Júnior, ele disse que vai estar na abertura, ele foi o primeiro político convidado a confirmar a presença dele na abertura da Mobility Show agora, dia 9, ao meio-dia. Ele confirmou que vai participar da abertura e depois de um painel de debate a respeito de vários temas, entre eles o Código Brasileiro de Inclusão. Sandra, como é que você enxerga tudo isso, você que é uma das lideranças aí nacionais nesse segmento da pessoa com deficiência? Olha, eu vejo muito assustada, sabe? Eu vejo de uma maneira... Porque, primeiro, foi uma surpresa ter aparecido do nada esse PL. Não houve uma discussão anterior, ele foi só colocado, né? Olha, apresentamos isso para vocês, vai ser assim, pronto, acabou. É uma compilação de leis. Aí a gente vai, que nem a doutora Renata, ela falou, né, da gente no nosso pleno, e aí tem os problemas técnicos, jurídicos, que esse PL não está respeitando. Então, tem coisas técnicas, por exemplo, a escrita, incisos acrescentados, capítulos acrescentados, que não estavam na lei anterior e aí vão sendo colocados. A gente não conhece o teor desses capítulos, desses incisos, e aí o que prejuízo que eles podem trazer para nós? Não é uma audiência pública, não é um relatório único, uma discussão única que vai resolver esse problema. De jeito nenhum. Nós temos que discutir isso. Foi como a Ariane falou, a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi promulgada em 2015, né? E 15. 15 e 16. E aí, até hoje, ela não foi completamente implementada. Então, isso é um absurdo, né? E a gente quer que ela seja implementada primeiro, a educação inclusiva, né? Os recursos que são necessários na educação inclusiva, né? Para que as pessoas consigam, as crianças consigam realmente estar nas salas de aula. A gente quer que a lei de cotas seja totalmente também implementada, que as empresas se comprometam com esse emprego, né, com a formação dessas pessoas. Eu acho isso extremamente necessário. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita para que ele chegue agora e falar, não, nós vamos revogar. Então, o juridiquês é necessário, porque é uma lei jurídica, ele é necessário. Você pode ter, que nem uma cartilha para pessoas com deficiência intelectual entenderem o que está escrito, né, naquele texto, ou pessoas que não conhecem o juridiquês, como nós. Então, tem uma cartilha explicando. Não precisa mudar a lei, não precisa mudar os termos, né? Você pode fazer uma cartilha e aí explicar os direitos que estão lá, né? Tirando a forma tão rígida, né, do juridiquês. Então, eu acho que até fazer um compilado de leis, fazer esse bloco de leis, pegar todas as leis e transformar num bloco único para facilitar, eu acho que a ideia não é ruim. Agora, você mexer, abrir a caixa de Pandora e começar a mexer tudo de novo, discutir outra vez. Termos que levaram aí 10 anos, gente, para ser discutido. Você vai discutir agora, até setembro? É impossível. E todo mundo que faz parte dessa comissão lá em Brasília vai querer dar seu pitaco. Eles vão querer justificar o porquê está participando de uma comissão de direitos da pessoa com deficiência. Todos os membros vão querer dar seu pitaco no negócio. Você imagina o balaio de gato que vai ser abrir essa caixa e começar a discutir toda essa legislação, tudo de novo. Tudo de novo. Eu acho que a intenção... Aquilo lá, pode ser até, Sandra, que a intenção do Duarte Júnior lá no início não tenha sido ruim, de você compilar as coisas e tal, formatar tudo num documento único. Eu acho que a coisa acabou tomando um rumo diferente depois, porque todo mundo quer dar o seu pitaco, e são vários membros da comissão lá em Brasília. Agora, o seguinte também, esses membros da comissão, existe algum membro lá que é pessoa com deficiência? Olha, vocês sabem? Até onde eu sei, não. Eu acho que não, porque na Câmara dos Deputados não tem nenhum deputado com deficiência, tem? Sim, mas eu acho que há, por exemplo, que nem você falou, nós temos o PSB Inclusão. O PSB Inclusão, ele tem representantes. Eu não sei se eles são fixos como comissão,
Então, mas aí é partidário, né, Sandra? Eles não podem dar pitaco lá, eles podem até buzinar na orelha do Duarte Júnior, que é do mesmo partido. Agora, participar da comissão em Brasília, só deputados, né? E pode ser até parte do PSB Inclusão, mas a minha pergunta é a seguinte, é o nada sobre nós sem nós. Como é que você pega meia dúzia de camaradas lá que não tem deficiência e que vão fazer as leis que vão reger a vida toda da pessoa com deficiência aqui fora? É isso que eu acho que está errado. E não é... Você abre uma audiência pública, como diz que vai acontecer uma audiência amanhã, eu nem sabia dessa audiência pública de amanhã. Quantas pessoas estão sabendo dessa audiência pública? Quem vai participar dessa audiência pública? Existem pessoas com deficiência que vão estar lá representando as pessoas com deficiência mesmo, de verdade, numa audiência pública, sem falar que a gente sabe que a audiência pública é aquilo, é para cumprir tabela, né? É que nem jogo, jogo que não vale nada. Você vai lá, faz audiência pública, todo mundo discute tudo, conversa, sai bate-boca, tal, saiu dali, eles fazem o que eles querem. Ninguém vai... audiência pública só vale para fazer circo, na minha opinião. O que você acha disso aí? Eu estou inscrita. Eu estou inscrita nessa audiência pública, ainda não recebi link, ainda não recebi nada, mas eu estou inscrita para poder discutir, porque se você... É aquela posição, você participa ou você não participa, né? Se você participa, você está validando a audiência pública, né? Mas eu acho que se a gente também ficar quieto... É pior, né? Sem nenhuma discussão. Então, eu estou inscrita nessa audiência pública que vai ter, né? E vamos ver como é que vai ser o andamento. Eu estou inscrita online, né? Não sei se vão dar a voz, se vão dar fala, mas eu acho importante que as pessoas assistam, que as pessoas prestem atenção, que as pessoas façam o seu protesto. Se por um acaso você não está concordando, participe escrevendo nos comentários, né, a sua opinião, né? Esse deputado precisa saber o que nós estamos pensando a respeito, né? Ele precisa perceber que o que ele está fazendo é um tiro no pé, né? Se ele está pensando nas eleições... No nosso pé, né? No nosso pé. Porque ele está pensando também nas eleições do ano que vem. E isso vai cair na fama dele. Uma pessoa que está tentando retirar o direito das pessoas com deficiência, né? E nessa discussão que você falou, no Congresso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria lá é pelo Estado mínimo. E aí, então, eles vão querer mexer nas nossas leis para que o Estado não tenha que cumprir a sua parte. Então, são pessoas que querem um Estado mínimo. Isso é muito perigoso. Nós temos que ter a colaboração do Estado nas políticas públicas, né? Eu também. A política pública no Estado, tanto federal, como estadual, como municipal, é essencial, né? Se a gente tem um transporte, é porque o gestor, né, colocou. Não é uma Brastemp? Não é uma Brastemp, não é o ideal. Mas ele existe, né? Mas ele já existe. Por quê? Porque ele está cumprindo a lei. Está na lei de transporte público. Agora, se você altera a lei, ele vai falar, mas eu não tenho que dar. Eu dou se eu quiser, né? Aí você abre margem para perder direitos. Ô, Márcia, como é que você enxerga isso do seu ponto de vista? Você que é uma das mais ativas aí também no nosso segmento. De vez em quando você some, mas quando você aparece é para fazer barulho. E eu eu gostei de você tá de volta nessa questão aí do PL. Como é que você enxerga tudo isso, Márcia? Porque é perigosíssimo. Ele pode até, como eu disse, repito, ele pode até ter tido uma boa intenção. O pessoal do PSB Inclusão é bem intencionado também. Eu conheço vários deles ali. Tem muitas pessoas com deficiência que fazem parte ali do PSB Inclusão, diferente da Câmara. E ali você não tem pessoas com deficiência. A gente conseguiu não eleger ninguém com deficiência na Câmara dos Deputados na última eleição. Isso é muito perigoso, porque a gente acaba não tendo representatividade. Como é que você vê essa questão do PL, Márcia? E você acha que a audiência pública resolve alguma coisa? Bom, Rodrigo, eu tenho o seguinte pensamento.
A audiência pública não vai resolver, tá? Porque a audiência pública é só mais para dizer que ele está sendo democrático, entre aspas. Eu sou mais ácida nos meus comentários, a Ariane me conhece há mais tempo até que a Sandra, e ela sabe que eu ponho a boca no mundo, e você sabe também. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Então, para mim, isso aí é um retrocesso, é uma forma dele fazer palanque. Ele está usando a figura de pai atípico, porque ele tem um filho com TEA, né? Só que eu vou te falar uma coisa. Hã? O filho dele tem síndrome de Down. É síndrome de Down, não é autismo. Síndrome de Down, não é autismo? Bom, enfim, é uma deficiência cognitiva intelectual, né? Bom, enfim, eu particularmente, mas agora sou contra. O segmento tem que ir para cima para arquivar, morrer essa cobra de duas cabeças no ninho mesmo. Para mim, esse deputado não está com boa intenção, não tenho nada contra o PSB, tá? Mas de boas intenções, o inferno está cheio. Até o capeta já está mandando para fora, que a gente tem compromisso aqui, né? Então, assim, lembrando que a lei de cotas já foi atacada diversas vezes, como a Mariane falou, tudo, né? A educação inclusiva, acho que foi o ano passado, eu tô fora do segmento, mas eu acompanho muitas coisas, né? A educação inclusiva, acho que foi o ano passado, eles tentaram atacar a educação inclusiva, dando o direito para as escolas recusar as matrículas, mas parece que também morreu no ninho também, né? Aí tinha que apresentar laudo, tá? Dependendo da deficiência invisível, eu acho justificável até apresentar um laudo. Mas se a pessoa já está ali numa cadeira de rodas, vai se matricular, não há necessidade de um laudo. Aí ela fala, não, mas cabe o processo administrativo, o processo lá, né, que tem que ter, tal, tá, tudo bem. Mas a educação inclusiva já foi atacada e é atacada diversas vezes. Isso aí, para mim, tem interesse por trás do empresariado que está bancando isso, porque eles não querem a lei de cotas. E você lembra quando nasceu a ideia da LBI, era Estatuto da Pessoa com Deficiência, com o deputado que agora é senador, o Paulo Paim, você lembra, Rodrigo? Lembro. Ele entrou com o Estatuto como se fosse a salvação da pátria. Só que o bom é que ele parou quando a gente falou, opa, e aí, a gente não vai participar do processo? Ele parou e abriu as portas e todo mundo construiu ao longo dos 10 anos, né? E antes do Paim, você lembra, acho que você vai lembrar, antes do Paim, o redator era o Celso Russomano. E ele esteve na Reatec uma vez, ele quase apanhou lá. Quando começou a se falar em estatuto, porque aquilo, ele não tem obrigação, ele realmente não tem. Você estava, né, nessa reunião, até eu fui lá socorrer. Aí eu fui lá socorrer ele lá no meio da reunião, que ele ia apanhar. É que aquilo, o deputado, o senador, e eles têm que ter essa consciência, eles não têm obrigação de conhecer sobre tudo, sobre todos os assuntos, sobre todos os temas, ainda mais um tema tão complexo como é o nosso, né, como é a da pessoa com deficiência. Eles não têm obrigação. Eu costumo dizer que deputado, senador, vereador, eles são como a funcionária da casa da gente. Ela sabe que tem que limpar, mas se você não explicar para ela que produto usar, do jeito que você gosta que limpa, ela vai fazer do jeito dela. E a mesma coisa são os legisladores. Então, eles também têm que ter essa consciência. Eles não sabem tudo sobre tudo. Eles têm que ouvir aqueles que sabem e aqueles que formam e principalmente aqueles que vão ser afetados diretamente pelas decisões que eles tomam. Então eu acho que é imprescindível que o segmento se posicione, né, Márcia? Porque tem que estar posicionado, tem que estar, eu não digo brigar, bater, não é isso, é se colocar à disposição para ajudar a fazer o melhor. Se o melhor for tocar isso em frente, sem mexer em legislação, mas compilar todas as leis e fazer um blocão para ajudar na hora para ganhar mais força, ok. Se o ajudar for chegar na consciência, chegar na conclusão de que é melhor arquivar esse troço, esse PL, e esquecer disso, que assim seja.
Mas quem tem que fazer isso é a população, é a sociedade, até porque o deputado é um representante nosso lá. Ele não é um cara que está ali acima do bem e do mal, ele é o nosso funcionário, ele é o nosso representante ali. Se ele estaria porque alguém votou nele. Ele é lá do Maranhão, tudo bem, não representa todo o Brasil, até porque o estado do Maranhão é um estado pequeno, mas ele tem que abrir essa discussão para todo mundo, né, Márcio? Então, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Compilação, será que é bom mesmo? Então, é isso que a gente tem que ver, será que é bom? A compilação também abre espaço para mudanças. Quando você fala assim, eu vou compilar uma coisa, você fala assim, mas isso aqui já não está tão adequado nos dias de hoje. Sempre é essa desculpa. É arquivamento, não tem negociação. Então, o cara passa a luta da seguinte forma, vira a metralhadora legislativa dele para outra coisa. Vamos, então, regulamentar, vamos colocar em prática a fiscalização, entendeu? Vou ajudar. Na conferência foi aprovado o Fundo Nacional, entendeu? Quem que vai gerenciar isso? Faça uma lei, então, em cima desse Fundo Nacional com a nossa ajuda, porque é um dinheiro direcionado para nós. Outra coisa também, a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas com deficiência, elas não têm informação correta e, às vezes, não têm acesso nem ao básico. Quando você chega numa pessoa que não tem conhecimento, você fala assim, você já ouviu falar do Código Brasileiro de Inclusão? Ai, que maravilha, porque eles não têm conhecimento, não é levada essa informação. Verdade. Agora, que os legisladores lá em Brasília, eles têm interesse que vá o mínimo de informação possível para o povo, para eles fazerem o que quer. E vamos lembrar também, como a Sandra falou, a maioria do Congresso hoje é a favor do Estado mínimo. Exatamente. E lembrando que o governo anterior desativou, desmantelou o CONAD. O CONAD está tendo o maior sacrifício para se reorganizar. Entendeu? Então, peraí, é interesse de quem? É interesse da pessoa com deficiência ou desse empresariado que é da educação, do trabalho, do empresariado do mercado de trabalho que está pagando? Para mim, isso aí tem um fundo muito complicado. E outra coisa, quem está apoiando esse código, a maioria são mães atípicas, que eu tenho visto na rede. Então, para mim, elas não estão pensando nos filhos dela, porque alguns realmente, infelizmente, não têm condições de entrar no mercado de trabalho. A gente tem que admitir que existe um pequeno grupo, uma pequena fatia no nosso segmento que, infelizmente, não vai entrar. Então, elas estão pensando nos filhos dela. E aqueles que têm direito ao mercado de trabalho, quer trabalhar? Muitos de nós hoje já tem gente doutorada, formada, e não tem porta aberta para nada. Entendeu? Então é como se a gente estivesse falando ao vento, e esses caras não querem ouvir, Rodrigo. Porque para eles não é interessante. Essa é a questão. O filho dele tem como ser incluído no mercado de trabalho? É isso que nós temos que começar a fazer uma pesquisa. Porque para ele nada mexe com a vida da pessoa com deficiência. Não mexe para o filho dele, que tem uma boa situação financeira, tem um pai que garante, entendeu? Tem uma família rica, tem todo um histórico. E aquele coitadinho que está lá na favela, periférico, mal tem uma cadeira de roda remendada com arame, o que está sendo garantido para ele? Chegar até onde, pelo menos a ganhar uma cadeira digna, ter uma moradia digna, ter uma educação digna. O que está sendo oferecido para ele? O programa de órtese e prótese está uma porcaria, só cadeira que quebra. Hoje a gente compra cadeira motorizada, na semana seguinte a cadeira já está com problema, quebrando. E quem responde por nós? Quem nos auxilia? Exatamente. Eu queria ser parte do SUS continua o mesmo. Então, é isso que eu vou voltar agora. No segundo bloco, eu vou ter que interromper vocês só um pouquinho, porque eu tinha esquecido de chamar os nossos colaboradores aqui. Eu vou chamar agora a Nissan e Tropical FM e a gente volta para falar disso, porque a tabela do SUS faz mais de 20 anos que está do mesmo jeito. Tem tanta coisa para ser discutida e fica se gastando energia, dinheiro público com coisas desnecessárias. Vamos lá, gente. Nissan e Tropical FM, a gente já volta.
Nissan Kicks. Eleito o melhor carro de 2024 para pessoas com deficiência. Categoria SUV, Revista Reação, edição 2024. A escolha certa em conforto e acessibilidade. Nissan, mobilidade para todos. Isso é cuidado. Isso é o jeito Nissan. Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal. É isso aí, estamos de volta, você vê, a gente perdeu já tanta coisa também de direito na questão até da compra do carro 0 km, né? A gente viu um anúncio agora de carro, eu lembrei disso também. Mas é como a gente estava falando, né, Ariane? A questão da tabela do SUS, faz mais de 20 anos que a tabela não sofre um reajuste. Quanto que custava uma prótese de qualidade há 20 anos atrás, uma cadeira de rodas decente, minimamente decente há 20 anos atrás, e quanto custa hoje? É impraticável, é impossível. Se alguém quer fazer alguma coisa para ajudar a pessoa com deficiência, se a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência lá do Congresso existe para realmente trabalhar em prol da pessoa com deficiência, tem tanta coisa para fazer, né? Tem tanta coisa para mexer e não ficar mexer em coisa que não precisa, em retrocesso. Tem muita coisa necessária para ser feita, né, gente? Exatamente. Eu acho que se a gente for elencar para o deputado tudo que ele poderia, se ele nos ouvisse de fato, tudo que ele poderia fazer, a gente tem assim, uma lista gigante, né? Na área da saúde, na área da educação, na área da empregabilidade. Do transporte público. Do transporte público, exatamente. Quantos municípios ainda não têm ônibus adaptados? O transporte rodoviário existe hoje, desde 2018, a obrigatoriedade da adequação dos ônibus rodoviários. Mas e daí? Exato. Eu estava até conversando isso com a Márcia ontem à noite. Quando nós que somos cadeirantes nos propomos a viajar, a gente tem que pagar, porque o dispositivo de poltrona móvel vai na parte de baixo do ônibus, onde tem o semileito, as poltronas semileito. E tem uma outra poltrona na parte de cima, que também é voltada para a pessoa idosa ou para a pessoa com deficiência. Só que, assim, nós, cadeirantes, pelo dispositivo de poltrona móvel estar na parte de baixo, a gente não tem a opção de comprar em cima, porque a gente não vai conseguir subir, entendeu? Só que aí, detalhe, a gente paga o mesmo valor das poltronas do semileito, entendeu? Isso é um absurdo, sabe? Então, assim, e ainda além do que, quando funciona, quando o motorista sabe lidar com o equipamento e quando também ela não foi vendida antecipadamente, tem uma pessoa sentada lá, que mesmo tendo um super adesivo no vidro, né, a pessoa muitas vezes se recusa a sair. Isso aí já aconteceu comigo, e eu acredito que tenha acontecido com outras pessoas também, que viajam sempre de ônibus. Então, assim, sim, temos que olhar para isso, né? Temos que cutucar. Tudo bem, mas aí é uma legislação do seu estado, você tem que ver isso. Nós aqui em São Paulo, Cartesp, já discutimos isso, não foi, Sandra, ano passado? Mas tem a ANTT, né, gente? Tem a ANTT. Isso a gente está falando de São Paulo, e a gente está falando de uma frota mínima. A ANTT é interestadual, né? Então. A ANTT é interestadual, então ela não interfere dentro do nosso estado. E a gente está falando uma frota mínima, Ariane, de ônibus que tem essa adaptação, que tem esse elevador, que tem essa poltrona, porque mais de 90% não tem. E se você sai aqui de São Paulo, pelo amor de Deus, piora ainda mais. Não, porque na verdade, desde 2018, os carros novos que saem de fábrica, eles já saem com a adaptação. Não existe a opção do empresário comprar ônibus novos sempre. O problema é a vida útil dos carros que já existem dentro da empresa, né? Então, enquanto eles tiverem condições de rodar, tiver no tempo hábil deles ali por direito, eles não vão trocar.
Então, E assim, normalmente esse carro, quando vence o tempo dele em grandes centros, esses carros eles não são jogados fora. Eles vão ser vendidos para o interiorzão do Brasil. E aí você as pessoas lá do interiorzão, aquilo que a Márcia falou, o cara que está lá na zona rural, o cara que está lá na comunidade, o cara que está no interior mesmo do Brasil, não tem o ônibus adaptado. E a NTT, a Artesp, o que faz? Mete o adesivo no vidro só, tá aqui, ó. Tá adaptado, bota lá a cadeirinha no vidro, tá tudo certo. Gente, pelo amor de Deus, né? Cadê a acessibilidade? A acessibilidade não é colocar um adesivo no vidro. E onde é que está a fiscalização disso, né? Onde está a punição para isso, a penação para isso e para tantas coisas. Você vê como tem coisa para mexer, gente. E aí você pega uma comissão de assuntos de direitos da pessoa com deficiência lá de Brasília, que custa com tanto poder. Exatamente, com tanto poder e com tanto gasto, porque tudo isso custa dinheiro público, e perde tempo debruçado em cima de uma coisa que só vai prejudicar e não vai ajudar ninguém e não vai levar nada para lugar nenhum. E cada audiência pública dessa que se faz... Finalidade promocional. Aí que tá. Na verdade, assim, o cara quando ganha uma eleição, Márcio, ele já senta na cadeira dele pensando na próxima. Esse que é o problema aqui no Brasil. Ninguém senta na cadeira pensando em fazer alguma coisa de bom. Ele senta na cadeira pensando como é que ele vai voltar para aquela cadeira na próxima. E é daqui 4 anos, e o cara fica pensando na próxima. Só que o tempo passa rápido e já tem eleição de novo ano que vem. E nada foi feito. A gente está pensando daqui para frente e daqui para trás. Fizeram o quê até agora? Então, Rodrigo, eu queria destacar uma coisa que você falou a respeito da abertura do Moblit, né? Você falou que vai estar lá na abertura. Segundo ele, vai, né? Não sei. Agora, depois de tanto barulho que está se fazendo pelo Brasil inteiro, se ele vai aparecer por lá, né? Diz ele que vai. Então, mas veja, aqui em São Paulo nós temos o transporte porta a porta, que é o Serviço Atende. Sim. Né? E a gente vai estar em massa no dia 10. No dia 10, as pessoas com deficiência vão estar em massa lá no Moblit. Já no dia 9, tem um pouco mais de dificuldade. Tem. Porque as pessoas não têm esse tipo de transporte. E no dia 11 é dia das mães, aí elas vão ficar com as mães, né? Então eu penso, e eu tive medo agora quando você falou, que ele vai falar para as pessoas que têm mais condições, entendeu? E os empresários, ele vai falar para essas pessoas e não vai falar para nós, que vamos sofrer as consequências dessa compilação, né? Então, eu acho que quem puder, né, pessoa com deficiência, que puder estar no dia 9, na abertura, e tentar fazer lá a sua fala, né, da importância que a gente vê de que realmente a LBI seja colocada em vigor, que seja, né, regulamentada, eu acho que tem que fazer isso. Eu acho que é a hora de se fazer faixas, né, Sandra? Porque ele vai estar lá no palco, né? Ele vai estar ali junto com as outras autoridades. Aliás, vão ter várias autoridades ali que podem até ajudar a pressioná-lo. Então, acho que se o movimento da pessoa com deficiência se unir nesse momento, que é o que precisa e é o que falta, né, Sandra, Márcia e Ariane, eu acho que esse é o grande defeito. É onde peca o segmento da pessoa com deficiência. Você vê, vocês mesmo falaram, as mães atípicas estão do outro lado, estão protegendo, estão a favor. Gente, por que não se pensa no todo e só se olha para o próprio umbigo? Né? Isso é muito natural no nosso segmento. Cada um olha para o seu umbigo, e a maioria, né? E uma minoria pensa no todo, a maioria pensa em si e pensa naquela no seu meio ali, no seu meio de deficiência ali. O físico, a deficiência física, visual, auditiva, enfim, intelectual. Intelectual ainda é dividido, síndrome de Down, autismo, tal, cada um pensa no seu. Mas, gente, a gente tem que pensar no todo. A gente está todo mundo no mesmo barco. A lei que serve para um serve para todo mundo. Então, não adianta a gente ficar defendendo o nosso próprio umbigo, cada um defendendo o seu. Pelo contrário, né? Eu acho que é a hora agora, no dia 9, lá na Mobility Show, se é que ele vai aparecer, porque é aquilo, né? Sabe como político se vê acuado, ele foge, né? Então, não sei. Ele garantiu que vai, foi o primeiro a garantir presença lá.
por escrito, inclusive, para nós. Enfim, é a hora, gente, de faz lá cartazes, vamos fazer cartaz, vamos fazer faixa, vamos com a LBI no peito, como aconteceu ontem na manifestação, todo mundo ali com a LBI no peito e tal, enfim. Acho que isso tem que acontecer no dia 9, aquilo que a Sandra falou. Mesmo que não consiga muita gente ir para lá por falta de transporte, eu acho que quem estiver lá e quem conseguir ir, faça um esforço para ir e, sabe, faz barulho. Leva um apito, leva faço barulho lá. Hã? Oi, Márcia. Se você me levar para o mobility, eu faço barulho lá. A Márcia faz barulho. Vamos levar, não é isso, vamos fazer faixa, levar cartaz, deixa o cara lá de cima do palco olhar para baixo e ver ali que aquela multidão que está ali, aquele povo que está ali, está contrário ao que ele está fazendo. Né? Então, acho que isso é importante para mostrar, né? Para mostrar para ele a verdadeira e a real posição da maioria. Pode não ser de todos, mas é da maioria a posição contrária ao PL, a esse PL 1584. Então, e outra coisa que eu queria destacar, Rodrigo, é a questão das mães atípicas. Porque toda mãe atípica ela tem uma grande preocupação, que é o que vai acontecer com meu filho quando eu morrer. Exato. E aí, ela não sabe que a LBI já prevê isso. Já prevê, Ela já prevê isso. Então, quer dizer, ela está sendo enganada, essa mãe atípica. Essa mãe atípica está... Porque quando a gente... Por que foi criada a educação inclusiva? Porque as crianças, quando estavam... A Márcia agora deve lembrar muito bem dessa luta. Quando as crianças estavam institucionalizadas, elas sofriam violência, não tinham seus direitos cumpridos. E aí, por isso que foi criada a educação inclusiva, para que as mães pudessem estar junto, e não estão em melhores condições, por quê? Falta de regulamentação da LBI. Então, nós já temos isso. Então, não adianta chegar... Né? Porque... não tem que mudar nada, só tem que pôr no papel, fazer funcionar. Tirar do papel. Tirar do papel. Botar em prática o que já existe. A LBI já prevê para as mães atípicas, para a segurança dos seus filhos, para tudo. Então, eu acho que esse é o problema. Então, como as pessoas não querem dar direitos, elas não divulgam essas possibilidades da LBI, sabe? Então, e aí as mães atípicas falam, não, mas a LBI não adianta nada. Ontem tinha manifestação pelas mães cuidadoras, pelas pessoas cuidadoras. Isso é importante, isso já está previsto, precisa ser implementado. Então, eu acho que é isso que a gente tem que lutar, entendeu? Pela implementação e não pela revogação. Exatamente, é isso aí. Eu tenho uma ideia. Posso te dar uma ideia? Pode, lógico, sempre. Suas ideias são boas, sempre. Nem sempre. Olha, por exemplo, por que você não faz uso de um espaço na revista, entendeu? Estou meio por fora da revista. E esclarecer os pontos mais objetivos de garantir direitos para o segmento. Você, como editor, você fazer essa chamada na revista. Olha, tal artigo faz previsão disso, mas infelizmente precisamos de regulamentar, sabe? Você usar. Exatamente, vamos fazer isso. A próxima edição só sai em junho. Eu queria até pedir, a outra acabou de sair agora, chegou hoje. Eu queria até pedir para vocês me ajudarem nisso, para a gente fazer isso, um trabalho aí a 6, 8, 10 mãos, para a gente poder fazer um grande especial na próxima edição. É como se fosse uma cartilha mesmo, para que as pessoas pudessem entender direitinho o que está precisando ser regulamentado, quais os seus direitos e tal. Até lá, muita água vai correr debaixo dessa ponte aqui do PL 1584, lógico, até junho, acho que muita coisa vai ser discutida, ser resolvida ou não, né? Mas acho que é bom a gente fazer isso sim, boa ideia, Márcia, é legal. Fala, Márcia. Não, e outra coisa, mesmo que a gente consiga arquivar, trazer na revista a lembrança que a gente já tem a LBI, né? Iminente da LBI, então que todos estejam atentos. Exato, são 10 anos, gente. 10 anos de LBI e a gente não tem regulamentação da maioria das coisas que estão ali. Então, e cada um de nós se responsabilize em
em transmitir a revista em PDF para o maior número possível. Entendeu? Exato, muito bom, porque muito senão bom. o trabalho se perde. Exatamente, boa, excelente ideia. Eu vou chamar agora só mais um intervalinho para a gente voltar para as despedidas, que já deu uma hora aí do nosso. Vai completar uma hora da nossa live. Eu vou chamar a Mobility Show e a Demicon e a gente já volta para finalizar então com vocês três, tá bom? Agora, ainda mais completa. Vem aí, Mobility Show mais Expo Braille, dias 9, 10 e 11 de maio de 2025. O maior evento de acessibilidade e inclusão do Brasil. Sexta-feira, dia 9, das 12 às 19 horas. Sábado, dia 10, das 10 às 19 horas. Domingo, dia 11, das 10 às 19 horas. No Transamérica Expo Center, Avenida Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387. Estacionamento com vagas acessíveis no local e transfers gratuito entre a estação Santo Amaro do metrô e Pavilhão. Acesse também mobilityexpobraille.com.br. Lógico que dá! Crédito sem juros para PCD. Realize o seu sonho do carro 0 km, da sua casa nova, uma viagem, aquela reforma ou o que você quiser. Consulte também crédito para a sua empresa ou investimento para o seu negócio. A Demicon fica na Avenida Visconde de Nova Granada, 1065 Osasco. Procure o Davi Herbert pelo telefone 11 97427 1277. É isso aí, meninas. Estamos de volta com a Ariane, com a Márcia Gori e com a Sandra Ramalhoso, para que a gente possa... Assim, daria para a gente ficar aqui discutindo e conversando e gerando conteúdo por mais umas 5 horas, mas a gente tem tempo limitado e eu queria que vocês, por favor, deixassem um recado de vocês, as suas considerações finais sobre esse tema, para que a gente encerre a nossa participação hoje aqui. Começar pela Ariane, que foi a primeira que falou. Eu queria que a Ariane fosse a primeira também a encerrar e se despedir. Ariane, por favor. Bom, falar sobre temas assim tão importantes, né, é fundamental, né? A gente só dissemina conhecimento. E eu acredito que todo esse imbróglio aí que envolve o PL 1584, ele veio para dar uma forçada no movimento social a ver que a LBI está completando 10 anos e que ela precisa ser implementada. Então, eu deixo aqui um apelo, né, para que nós não percamos o foco e reivindicar dos nossos deputados, dos nossos senadores, dos nossos representantes, que após esse PL ser arquivado, que ela realmente seja implementada nos seus artigos que ainda faltam para realmente estar valendo e melhorando a nossa qualidade de vida, né? E eu quero deixar aqui, Rodrigo, um convite já extenso a você e a todos que estão nos ouvindo. O Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, no dia 23 de junho, das 13 às 18 horas, em parceria com a Associação das Entidades do Estado de São Paulo, vai acontecer um seminário em comemoração aos 10 anos da LBI, né? E vai ser lá na Secretaria de Estado, no auditório, e todos estão convidados desde já, tá? A gente vai mandar um convite. Que dia vai ser? Repete, por favor, o dia e a hora para a gente. Dia 23 de junho, é uma segunda-feira, com horário das 13 às 18 horas. Teremos vários palestrantes interessantes, não vou divulgar os palestrantes agora, porque ainda estamos aguardando a confirmação das presenças, né? Mas vai ser um evento muito bacana. E é aberto ao público, né? E é aberto ao público aqui em São Paulo, ali no portão 10, do lado da estação Barra Funda do metrô, ali na Secretaria da Pessoa com Deficiência, no auditório, ali no bairro da Barra Funda, aqui na capital paulista. Isso mesmo. Inclusive, deixo um apelo para você, já que a sua revista vai sair em junho novamente, se você puder pôr num cantinho aí,
Eu mando depois para você o nosso... Manda sim, a gente vai divulgar. Manda e a gente divulga. Em prol do conhecimento das pessoas com deficiência, não é nem tanto para assim, para mídia, para o conselho ter mídia, nada disso, mas é para o evento que é mídia, e as pessoas poderem participar e se programarem com antecedência. Exato, e eu acho que essa participação tinha que acontecer também da grande imprensa, Ariane. Eu acho que isso é importantíssimo, que a grande imprensa participasse disso, fosse convidada para participar disso. Não só a imprensa especializada no nosso segmento, não, pelo contrário, tem que ir para cima da Rede Globo, da Rede Record, do SBT, da Rede TV, de todo mundo, da Bandeirantes, todo mundo deveria estar lá cobrindo esse evento. Todas as emissoras têm tempo ainda, até dia 23 de junho tem tempo. Eu acho que dá para a assessoria de imprensa da própria secretaria, se quiser ajudar e fazer um trabalho muito bem feito em cima desse evento, porque é em prol da população saber mais sobre a LBI. Então, eu acho que vai ser um evento muito importante, né? E até lá acho que a gente vai ter já um posicionamento em relação ao SPL, e que a nossa luta não termine aqui, não termine com o arquivamento do PL, não termine, ou talvez com as adequações necessárias que sejam feitas, enfim. Eu espero que seja arquivado, com certeza. Mas, assim, a gente precisa aproveitar que isso reacendeu em nós o desejo de ver a LBI implementada na sua totalidade, e que a gente não deixe de lutar por isso, né? Que a gente vá para cima mesmo, e que a gente continue com esse intuito mesmo de fazer valer os nossos direitos, né? De cobrar aquilo que nos é muito caro, porque quantas pessoas que não vieram antes de nós, né? E deixaram esse legado. Então, o que nós vamos deixar para a geração futura? Vai ser o legado que a gente vai deixar para eles, a regulamentação da LBI já. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. Obrigado você, Ariane. E a gente se vê lá na sexta-feira, então. Você acha que vai estar aqui também, a gente se vê na sexta lá na Mobility. Sandra, legal. Suas considerações finais aí. Bom, primeiro quero agradecer a você a oportunidade da gente estar fazendo essa discussão, explicando para as pessoas o que realmente representa esse PL 1584. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar unido para que as coisas realmente aconteçam, né? E realmente, Ariane, eu concordo com você, nós recebemos uma sacudida, né? Então, o movimento estava calmo, frio. Serviu para acordar, né, Sandra? Não, acorda, olha, eu posso derrubar todos os seus direitos, né? Eu posso fazer com que tudo volte para trás, acorda aí, né? Então, quer dizer, é isso aí, a gente precisa acordar, a gente precisa se unir, a gente precisa tirar as nossas diferenças e fazer com que realmente a LBI seja implementada, regulamentada, e que as pessoas sejam punidas pelo não cumprimento. Cumprimento, exato. É terrível a gente perceber, eu faço se eu quiser, eu adapto se eu quiser. E sem regulamentação da LBI não tem como ter apenação para quem não cumprir. Então isso precisa ser feito, essa regulamentação. Eu acho que é isso. Estava falando de transporte, eu aqui em São Paulo, a maior capital da cidade do país, né? Eu fui pegar ônibus no sábado, peguei 2 ônibus quebrados. E aqui na cidade de São Paulo. Então, são coisas que a gente sabe. Pô, né, na maior cidade de São Paulo, imagina no interior o que acontece. Exatamente, é isso aí. Como é que as pessoas saem de casa? Como é que as pessoas vão discutir? Como é que as pessoas vão ter conhecimento? Então, eu acho importantíssimo que a gente participe e que a gente exija que esse PL seja arquivado já, e que a LBI seja implementada já. É isso aí. Obrigado, Sandra. Márcia Agora, vamos fazer umas faixas e colocar lá, ó, PL 1584, arquivamento já, arquiva já. Eu acho que é a melhor coisa. E direto ao assunto. Márcia, suas considerações finais. Eu vou fazer uma força Leva eu para feira que eu ajudo a Sandra lá com a caixa e ainda jogo um ovo no homem ainda. Eu falei que eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos ganhar dinheiro, vamos montar uma barraquinha de ovo e tomate em frente ao palco.
Olha, eu penso o seguinte, quero agradecer você, né? Como sempre, você é uma porta aberta para o nosso segmento. Lá da Reatec eu te conheço há quantos anos? Vamos pular essa parte, né? Só 30 que você conhece. Por aí. Por aí. Você acompanhou minha gestão no Conselho Estadual, tudo, né? Participou, me ajudou muito. Ajudou o colegiado, né? E a gente teve que barrar até algumas figuras que a gente amava também, que queriam mostrar as unhas, e você ali, ó, nos ajudando a parar as garras dos gaviões, né? Então, assim, não tem negociação nessa PL, tem que se arquivar mesmo, tá? E participação da mídia, o Rodrigo, pelo que eu estou vendo hoje, eles estão mais interessados em sabotar o governo do que nas pautas principais da sociedade. E estão interessados na pessoa com deficiência, né? Acho que isso que é importante. A mídia hoje mostra trabalho, muito mais. A gente dá trabalho. Eu mesma, que nem a Sandra está falando aí de ônibus, na minha cidade quebra ônibus, eu ligo para o fiscal do terminal e falo assim, ó, estou em tal lugar, você vai fazer o quê comigo? O ônibus está quebrado. Ele ele vai ter que pegar o ônibus e me levar até onde eu preciso. Mas foi assim que aqui em Rio Preto foi educado, entendeu? Aquela história, eu estou na rua, o que você quer que eu faça? Eu sempre dou opção. Ou mando o ônibus ou eu vou para a mídia, entendeu? Então, todo mundo foi educado. Tem que ser. Eu penso assim, arquivamento, não dá uma brecha, tá? E o que a gente pode fazer para não ser tão malzinhos, né? Tão assim, perversinhos, a gente orientar o deputado, que está com tanta boa vontade, em várias pautas que nós estamos precisando. Exatamente, acho que é por aí, gente. Eu acho que é por aí, até porque essa imagem é muito melhor perante os parlamentares do que aquela de ficar batendo e brigando. Acho que é melhor a gente se posicionar dessa forma. Vamos ajudar. Olha, tem tantas outras coisas. Vamos resolver isso aqui primeiro, depois a gente vê lá na frente se vale a pena juntar todas as leis numa coisa só ou não. Mas tem muita coisa para resolver antes de chegar nesse ponto. Eu acho que é por aí. Acho que é melhor do que brigar e bater de frente. Mas acho que tem que se brigar agora sim pelo arquivamento. Isso tem que ser feito rápido e de uma forma mais incisiva e mais clara. Já foi 1/3 desse século XXI já, né? Porque, não foi, mas já foram 25 anos desse século XXI. 1/4. Beleza, 1/4. Agora vamos colocar assim, você viu a entrevista da Célia Leão? A ANAC está fazendo uma resolução, uma portaria aí, que está querendo prejudicar a gente, não deixar ela embarcar por causa do equipamento dela. Uma almofada. O que uma almofada tem de perigoso dentro de um avião? É um negócio absurdo. Não, eles estão assim, extremamente abusivos. Por quê? Porque nós tivemos um governo há 4 anos que era Estado mínimo, dando direito para quem podia, tinha condições, e sabotar todos os direitos. E o povo mesmo, que é a outro lado da história, ficou à mercê dessa turma, entendeu? Então, e quem defende, eu penso assim, desculpa, tá? É o tal do pobre de direita. Ele tá passando a panela para comer, para pedir ajuda, mas ele ainda está apoiando aquele que está tirando o pão da mesa dele. Tá. Aquilo, mas a gente tem o pobre de direita e tem o esquerdista de iPhone também. Então a gente tem os dois extremos aí que esse é o problema do Brasil, é o extremo. É o extremo direito e o extremo esquerdo. Para dar uns tapas nele. E quem está no meio. E quem está no meio acaba sendo o grande sacrificado. Gente, queria agradecer vocês aí, mais uma vez, por ter participado aqui com a gente. Acho que é a primeira de muitas aí. Espero que se arquive rápido. Acho que a gente tem uma grande oportunidade agora, na sexta-feira, dia 9, de passar o recado para o deputado Duarte Júnior, que é para arquivar. É para arquivar. Eu sei que o pessoal do PSB Inclusão vai estar lá na sexta-feira também. Eu acho que é legal dar esse recado para eles. Vamos arquivar esse negócio. Tem tanta coisa para fazer. Vamos arquivar. Depois lá na frente, quem sabe, se mexe nisso. Mas agora
arquiva e resolve o que ficou para trás. Acho que é a melhor solução. Gente, obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. Eu vou chamar agora só o recadinho da Biomob e a gente encerra. Amanhã a gente volta com mais Boletim Diário de Notícias e espero todo mundo dia 9, 10 e 11 lá no Transamérica Expo Center, lá na Zona Sul, hein? Não vai confundir. É na Zona Sul de São Paulo, pertinho da Estação Santo Amaro. Tchau, tchau. Até amanhã. Será que seu site é realmente inclusivo? Conheça as ferramentas que tornam seu site, aplicativo ou redes sociais acessíveis para todas as pessoas no workshop Acessibilidade Digital da Biomob. Acesse biomob.org/fórum e inscreva-se no Biomob Summit 2025, que acontecerá de 9 a 11 de maio durante a Mobility Show mais Expo Braille. E mais, assista aos debates no videocast Papo Diverso, com Breno e convidados especialistas no assunto. Biomob Summit 2025, Mobility Show mais Expo Braille.